Queridos irmãos, muito boa tarde. Que a preciosa paz esteja sobre você, sobre toda a sua família. Eu quero meditar aqui na palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 1. Quero meditar em um versículo que é o divisor. É o divisor do tempo. Sabemos que em toda existência tem 3 tempos: passado, presente e futuro. E acredito que esse versículo é o divisor. O livro do Apocalipse é a revelação, a preciosa revelação, a mais pura revelação, a revelação de todas as coisas, a completude de Deus sobre a existência está já no livro do Apocalipse. O capítulo 1 do livro do Apocalipse fala sobre o gabarito, a qualidade, a capacidade, a dignidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo quanto tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Eu quero meditar do versículo 9 a seguir, para aproveitarmos o tempo, porque o tempo é muito pequeno, e eu quero que esse vídeo seja pequeno, não seja muito longo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. O que vê? Olha o que diz no 11, o melhor. Que dizia, o que vês? Escreve um livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Acredito que existia mais igrejas, mas Deus tomou o número 7, porque Deus trabalha dentro desse número. O número 7 é um número de perfeição. Olha o que nos diz aqui a palavra de Deus. As 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a branca lã. E os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente. Como se tivesse sido tirado ou refinado em uma fornalha. E a sua voz era como voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece.
E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Mas eu quero meditar no versículo 9. Olha o que diz o 9. Aliás, o 19. Versículo 19 é o divisor. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Esse é o versículo divisor de toda a Bíblia. Nós vemos que em toda existência existe passado, presente e futuro. Deus está no passado, no presente e no futuro, porque o nosso Deus é o Criador de todas as coisas e Ele é atemporal. Ele criou o seu próprio tempo e o tempo dos anjos, mas Ele mesmo está fora dos tempos, porque Deus é simplesmente Deus. Ele não tem princípio, nem meio e nem fim. Ele é o Todo-Poderoso. Escreve as coisas que tem visto. O que João viu? Sabemos que João foi um dos discípulos que andou com Jesus Cristo e os outros discípulos. Vemos pela palavra de Deus que João foi o mais chegado ao Mestre. No momento da crucificação, João foi um dos discípulos que ficou ali, aos pés da cruz até o fim. Jesus Cristo, olhando para sua mãe, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Rapaz, eis aí a tua mãe. Jesus Cristo dando testemunho sobre João, ele já deixou dito que João iria ficar vivo até ver ele glorificado. O tempo não dá para entrar agora neste versículo, mas vemos pela preciosa palavra de Deus que João foi o último dos apóstolos e ele foi perseguido. Houve uma grande perseguição e ele então foi mandado para a ilha de Pátimos. Naquele tempo, essa ilha servia para mandar os presos que eram imprestáveis para a sociedade, para morrerem lá. E aqui diz a palavra que João foi para a ilha de Pátimo por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. No versículo 9. E o versículo 19 nos diz: escreve as coisas que tem visto. O que João viu? Vamos analisar o que João viu. Do 12 a seguir. E virei-me para ver quando falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, porque ele foi arrebatado em espírito a um lugar precioso, puro. Ele foi levado aos céus. E virando-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Ele viu 7 menorá, 7 castiçais, 7 lâmpadas. O melhor, 7 lâmpadas ele viu. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida. Foi isso que ele viu. E da sua cabeça, além de estar com a veste comprida, estava cingido pelo peito com um cinto de ouro puro.
E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã. Em outras palavras, Deus estava revelando Jesus Cristo para João. Jesus já glorificado, com toda a graça e poder. Porque quando o Senhor Jesus estava no meio deles, ele era santo, sim, puro, mas não ainda glorificado. Ele era ainda limitado. Precisou Jesus Cristo ser perseguido e morto, e ao terceiro dia ressuscitou. Passou ainda na terra 40 dias, cumprindo a vontade de Deus. Cumprindo-se os 40 dias, ele se despede dos seus discípulos no Monte das Oliveiras e foi para a sua glória, para se cumprir ali. Salmo 24. E quando o Senhor Jesus Cristo chegou na sua glória, a recepção foi preciosa, magnífica. Ele tomou o livro da destra do que estava assentado, e quando ele tomou o livro, os 24 anciões e os 4 animais renderam adoração para ele. Este foi exatamente o momento da glorificação do Senhor Jesus Cristo. E aqui João disse que viu ele cingido pelo peito com um cinto de ouro. Quando Jesus estava aqui, ele não usava essas coisas. Ele era de uma maneira muito simples. Quando Judas entregou ele, disse: aquele a qual eu entrar no meio deles e beijá-lo é ele, porque Jesus era simples e se vestia igual a eles. Mas aqui é diferente. João está vendo ele glorificado, cingido pelo peito com um cinto todo de ouro. E a sua cabeça e cabelos, os seus cabelos eram como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Isso fala da idoneidade, da respeitabilidade, da dignidade que estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E os seus olhos como chama de fogo. Quando o Senhor Jesus estava aqui no meio deles, ele era, parece que, limitado. Mas quando ele chegou nos céus dos céus e assentou-se no mais alto e sublime trono, ele recebeu todo o poder. E hoje não, desde o dia em que ele assentou-se no mais alto e sublime trono, ele recebeu todo o poder do Pai. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele recebeu em si a presciência de Deus. Ele sabe de tudo antecipadamente. Nada foge dos seus olhos. Ele tudo vê, tudo sabe. João viu isso. E olha o que mais João viu. Seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado por uma fornalha. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas. Essas estrelas é um tipo
de 7 anjos, 7 pastores, 7 igrejas. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Quando ele estava aqui, ele era limitado. Mas desde o dia em que ele assentou-se no mais alto e poderoso trono, ele foi glorificado. A sua palavra é como uma espada de 2 gumes. E a Bíblia já nos diz que a palavra dele penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Quando ele estava aqui na terra, ele deu uma demonstração sobre isso. Quando levaram uma mulher no ato do adultério, pegaram esta mulher e levaram ela à presença dele. Chegando na presença dele, disseram: Senhor, na lei está escrito que estas devem ser apedrejadas. O que o Senhor diz? E ele, calmo, sereno e tranquilo, parece que estava escrevendo alguma coisa, ou simulando que estava escrevendo algo no chão. Isso incomodou aqueles que levaram aquela mulher. Mas novamente disseram: Senhor, na lei de Moisés manda que essas tais devem ser apedrejadas. O que o Senhor diz? E ele, calmo, sereno e tranquilo, disse para eles: aquele dia entre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra dele foi a alma e a divisão do espírito e a alma deles, e revelou para cada um deles os seus próprios pecados. Por isso é que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, seres humanos, precisamos de Deus, de Jesus Cristo na nossa vida. Saía da sua boca uma espada aguda de 2 fios. Essa espada aguda é a sua preciosa palavra. Nenhum de nós, seres humanos, conseguimos fugir da palavra dele. Nenhum de nós. Se estamos em obediência, estamos na palavra. Se estamos em desobediência, estamos na palavra. Não tem como fugir da palavra de Deus. Olha o que diz: seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Foi isso revelado para João, e João via. Acredito que ele se alegrava de uma maneira muito grande, porque ele sabia que aquele a quem ele estava vendo desta maneira era aquele a quem foi o seu Senhor e Mestre antes da sua morte. E ele estava feliz por essa revelação. E ele disse: quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, sou eu o primeiro e o último. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Está escrito no livro de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo de Deus é a sua palavra, é o Senhor Jesus Cristo. E está aqui, no 18, o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Amém significa assim seja. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno.
A Bíblia diz que devemos temer a Ele, obedecê-lo. Ele é digno do louvor e da glória de todos os seres humanos. Independente de classe ou religião, ele é digno de louvor e de glória de todos os seres humanos. Olha o que vemos aqui no 19. Escreve as coisas que tem visto, e João escreveu. Ele em vida, ele viu através da revelação preciosa, porque está aqui no 12, e virei-me para ver, e ele viu todas essas coisas preciosas sobre a pessoa do Senhor Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, toda glória, louvor ao Senhor, porque ele é digno. João viu ele vestido com um cinto todo de ouro, pelo peito, cabelos brancos como a branca lã, olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente. E a sua palavra era como uma espada de 2 gumes. É a Bíblia Sagrada. Ninguém consegue fugir da Bíblia. Ninguém. Mas ele viu o Senhor glorificado em uma preciosa revelação. E olha o que vemos aqui também, no 19. E as que são, é as do tempo de João, até os nossos dias, que é o tempo da igreja na terra. Nós estamos no tempo das coisas que são. A igreja nasceu há 2000 anos atrás. Cresceu. A igreja em todo o tempo, a igreja profética e a igreja histórica. A igreja histórica ficou para nós no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, que é as 7 igrejas da Ásia Menor. Quais são as igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Sardes, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas, que fala também sobre, na profecia, 7 tempos proféticos. Nós estamos no último tempo, no tempo da última igreja. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. Nós estamos no tempo das coisas que são. No Velho Testamento não se ouvia falar na igreja, porque ela não existia. No Novo Testamento, Jesus Cristo veio para fundar as bases da igreja, e as bases da igreja são os 12 apóstolos. Só que, quando o Senhor Jesus estava aqui, nenhum deles eram apóstolos ainda, eles eram discípulos, aprendizes. Depois da morte de Jesus Cristo, o sofrimento deles pelo Evangelho, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, os consagrou apóstolos de Jesus. Quando o Senhor Jesus foi para a glória, ele deixou as bases da igreja, que é os 12 apóstolos. Quem iria mais tarde construir a igreja de Jesus Cristo, ao longo do tempo, seria o seu Espírito, porque ele disse aos seus discípulos, antes de ir para os céus, para a sua glória, ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for,
rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. O Senhor Jesus se despediu deles. 10 dias depois, ele mandou o seu Espírito. E o Espírito Santo, 50 dias depois, no dia de Pentecostes, ele veio e inaugurou a igreja de Jesus Cristo. E desde então, quem trabalha na igreja de Jesus Cristo é o precioso Espírito Santo de Deus. E a igreja cresceu. O apóstolo Pedro, em seu primeiro sermão, já na unção do Espírito Santo, ganhou quase 3.000 almas para Jesus. Desde então, a igreja cresceu. Nós estamos no tempo das coisas que são, que é o tempo da igreja. O Espírito Santo mora, habita dentro da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é o corpo de Cristo, e o Espírito Santo não está fora do corpo, ele está dentro do corpo de Cristo, trabalhando, dando a vida de Cristo para o corpo, que é a igreja. E a igreja ainda está na terra, e ela está perto de ser arrebatada. No capítulo 1 até o capítulo 4 do livro do Apocalipse, fala sobre o tempo precioso da igreja na terra. Do capítulo 4 em diante, não se fala mais na igreja, porque o capítulo 4 é um tipo, um símbolo do arrebatamento da igreja de Cristo. Do 4 até o 18, não se ouve falar em igreja no Apocalipse. A igreja é arrebatada no capítulo 4, quando João disse, depois dessas coisas, que coisa? Do tempo da igreja. Depois destas coisas, do tempo da igreja. Depois dessas coisas, olhei, e estava uma porta aberta nos céus, e a primeira voz, como voz de trombeta, ouvira falar comigo e disse, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas deve acontecer. Depois destas, o quê? Depois destas ações do Espírito Santo em todo o tempo da Igreja de Cristo, devem acontecer. Do capítulo 4 em diante, o Espírito Santo entrega a igreja para Jesus. E aí é Jesus e a igreja, Jesus e a igreja. O Espírito Santo encerrou ou vai encerrar o seu trabalho para com a igreja. Enquanto estamos no tempo das coisas que são, é o tempo em que o Espírito Santo está trabalhando. Para que se cumpra a palavra de Deus, aquele que começou em vós a boa obra, até aquele grande dia vai terminar. O grande dia é uma alusão ao arrebatamento da igreja. Eu quero encerrar para o vídeo não ficar muito longo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja de maneira abundante na sua vida e em toda a sua família. Deus vos abençoe. Dê um like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia, compartilhe as mensagens deste canal. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.